E aí, tudo certo? Já pararam para pensar se algo pode estar, ao mesmo tempo, vivo e morto? Parece coisa de ficção, né? Mas hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos quebra-cabeças mais famosos e, sinceramente, mais bizarros da ciência, o gato de Schrödinger. E preparem-se, porque a realidade pode ser muito, mas muito mais estranha do que a gente imagina. Pois é, essa é a pergunta que está no centro de toda essa história. No nosso dia a dia, a resposta parece óbvia que não. Mas quando a gente entra no mundo da física quântica, olha, as coisas ficam bem menos simples. Para a gente começar a entender essa ideia maluca, vamos voltar lá para 1935. Foi nesse ano que o físico Erwin Schrödinger bolou um famoso experimento mental. E olha, fiquem tranquilos, a intenção dele não era judiar de nenhum gato, mas sim cutucar e desafiar as regras super estranhas da mecânica quântica. Ok, para entender o paradoxo, primeiro a gente precisa dar uma espiada no que o Schrödinger imaginou dentro dessa tal caixa. Vamos ver como ele montou esse cenário. A montagem é uma corrente de eventos bem engenhosa e até um pouco sinistra, né? Imagina só, tudo começa com um gato vivo dentro de uma caixa fechada. Junto com ele tem um único átomo radioativo. Se esse átomo decair, e isso é um evento totalmente aleatório, ele aciona um detector. Esse detector, por sua vez, solta um martelo que quebra um frasco de veneno e, bom, já dá para imaginar o que acontece com o gato. No nosso mundo normal, o mundo que a gente conhece, o resultado parece bem direto. Ou o átomo decai e o gato morre, ou ele não decai e o gato vive. Duas possibilidades bem claras, bem distintas, fim da história ou quase. É exatamente aqui que esse quase entra em jogo e a nossa intuição é jogada pela janela. Vamos conhecer a regra fundamental do mundo quântico que transforma esse cenário simples num paradoxo que dá um nó na cabeça. A palavra mágica aqui é superposição. É um dos pilares da mecânica quântica. Para simplificar, pensa numa moeda girando no ar. Antes de ela cair, ela é cara ou coroa? Bem, de certa forma, ela é as duas coisas ao mesmo tempo. É mais ou menos isso. Antes da gente medir uma partícula, ela existe em todos os seus estados possíveis, de uma só vez. Então, beleza? Se a gente aplicar essa regra meio maluca para o nosso experimento, o que será que está acontecendo dentro daquela caixa antes de alguém abrir para dar uma olhada? É aqui o cérebro da gente começa a fritar. O átomo não está em um estado ou no outro. Pelas regras da quântica, ele está numa superposição de ter decaído e não ter decaído, ao mesmo tempo. Tá, mas espera aí. Se o átomo está nesse limbo, nesses dois estados de uma vez, o que isso significa para toda a cadeia de eventos que depende dele? A lógica nos obriga a seguir essa incerteza até a sua consequência final, por mais absurda que ela seja. A lógica aqui é implacável. Se o átomo está em superposição, o detector que depende dele também está. E se o detector está nesse estado indefinido, o frasco de veneno está, ao mesmo tempo, quebrado e intacto. E é isso que nos leva à conclusão mais famosa e, vamos combinar, mais chocante de todas. Como o destino do gato está totalmente ligado ao átomo, ele herda essa superposição. Então, dentro da caixa fechada, o gato não está nem vivo nem morto. Ele está nos dois estados, ao mesmo tempo. Mas calma lá, será que o Schrödinger realmente acreditava num gato zumbi quântico? A resposta é um gigantesco não. De jeito nenhum. Vamos descobrir agora qual era a verdadeira intenção dele com todo esse cenário bizarro. A teoria quântica da época, conhecida como interpretação de Copenhague, dizia que essa superposição esquisita só existe enquanto o sistema não é observado. No exato momento em que alguém abre a caixa para olhar, a realidade é como que forçada a escolher um dos estados. Esse momento crucial é o que chamam de colapso da função de onda. E essa frase resume perfeitamente o ponto do Schrödinger. Ele não estava tentando descrever a realidade, ele estava fazendo uma crítica, mostrando que se a gente pegar as regras que funcionam super bem para partículas minúsculas e aplicar algo grande como um gato, o resultado é simplesmente ridículo. Então o ponto crucial para a gente entender é este. O gato de Schrödinger nunca foi para ser levado ao pé da letra. Foi uma provocação genial, uma maneira de ele dizer para os seus colegas físicos: olha só, a nossa teoria tem um problema sério. Ela não explica como o mundo esquisito da quântica se transforma no mundo sólido e previsível que a gente vê todo dia. E o mais incrível é que, quase um século depois, essa provocação continua sendo uma das ilustrações mais poderosas dos grandes mistérios da física. Vamos ver como o legado desse paradoxo está mais vivo do que nunca. No fundo,
O gato representa a grande pergunta que ainda não foi respondida: onde exatamente termina o domínio das regras quânticas e começa o domínio das regras da física clássica, que governam a nossa realidade? Por que a superposição funciona para um átomo, mas aparentemente não para um gato? A ciência de hoje tem algumas ideias bem interessantes para tentar resolver esse rolo todo. A decoerência quântica, por exemplo, sugere que a simples interação com o ambiente, o ar, a caixa, o próprio gato, já força uma escolha de estado quase que instantaneamente. Já a interpretação de muitos mundos diz que as duas realidades acontecem, só que em universos paralelos que se separam. E tem outras ideias, como as de variáveis ocultas, que defendem que talvez não exista aleatoriedade nenhuma e que o destino do gato já estava escrito desde o começo. Então, para a gente fechar, vamos recapitular os pontos mais importantes. Primeiro, a ideia central da superposição, onde várias coisas podem acontecer ao mesmo tempo. Segundo, o papel importantíssimo da observação, que parece forçar a realidade a tomar uma decisão. E, finalmente, o grande problema, a dificuldade de aplicar essas leis estranhas a objetos do nosso mundo. E no fim, a gente volta para aquela grande pergunta que ainda ecoa pelos corredores da física moderna. Essa fronteira entre o mundo micro e o macro, entre o que é possível e o que é real, continua sendo um dos maiores mistérios da ciência. Um quebra-cabeça que começou, vejam só, com um gato imaginário dentro de uma caixa.